Olá, pessoal que já está entrando, bem-vindos à nossa segunda tentativa de live, né, a respeito de psicologia e finanças, né, finanças no sentido dos tributos, recibos, declarações, formação de preço, diferença de preço e valor. Vamos ver se hoje dá certo, né? Qualquer probleminha que venha a ocorrer aí técnico, eu e a Carol a gente tem um plano B que a gente vai explicar para vocês hoje daí como é que vai funcionar, tá? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos ver aqui. Participação da Carol. Oi, Carol. Oi, acho que hoje Oh. vai. Ai, vamos lá, vamos torcer para que vá. Qualquer coisa a gente entra com o nosso plano B. Sim, ontem no fim eu fiquei até chateada, mas depois eu entendi o porquê, né? Aqui na cidade, né, eu moro no interior, né? Para quem não sabe. Então aqui a gente não tem muitas opções de internet e estão trocando um provedor, então meio que afeta todo mundo. E daí hoje eu descobri que não era só eu que estava sem, era praticamente todo mundo. Mas, enfim, tá tudo legal aqui, eu acho que vai dar certo. Ah, eu também acho que vai dar certo. Tô com um bom Tá. pressentimento. Ah, então É, tá. bom, vamos começar nos apresentando então um pouquinho, né? Porque não sei se todo mundo que vai assistir hoje conseguiu assistir ontem, enfim, né? Sim. Rapidamente, assim, explicar um pouquinho para vocês que estão entrando agora, da onde surgiu a ideia dessa live, né? No meu caso, assim, por ser professora, por ministrar cursos, né? A supervisão para outros psicólogos, acaba que muitas vezes outros psicólogos vêm me perguntar: ah, mas quanto eu tenho que pagar de imposto? Quanto eu cobro, né? Ou um aluno recém-formado: ah, surgiu meu primeiro paciente, André, quanto tu acha que eu cobro? Né? E aí eu sempre digo, depende, né? O que que tu vai fazer, psicoterapia, avaliação, o que que tu vai gastar de material, né? Sim. Mas começam a surgir perguntas mais avançadas que aí eu não tenho conhecimento, né? E aí nada melhor do que falar com quem entende, né? Como a Sim. Carol, que é contadora, que eu conheci no Instagram, né? Que tem um perfil lá no Instagram, então todo voltado para essa questão de empreendedorismo, né? De empreendedorismo feminino também, que eu acho bem interessante. Então vamos juntar forças para esclarecer aqui as dúvidas de todo mundo. Uhum. Juntas a gente vai mais longe, com certeza. Exato. Uhum. Então, posso me apresentar? Vamos lá. Então, muito prazer, né? Quero agradecer o convite, agradecer a presença de todo mundo que está aqui com nós hoje, de novo, né? Na remarcação da data. Eu me chamo Carol Zimmer, eu sou contadora, me formei lá em 2010, então já tenho 10 anos aí de experiência na área, mas venho de uma família que já é da área e há 30 anos empreende no ramo da contabilidade. Então eu moro em Salto do Jacuí, uma cidadezinha pequena, e a ideia do Instagram, que foi como eu e a Andréia a gente se encontrou, na verdade a Andréia me encontrou, porque às vezes a gente encontra umas pessoas, outras pessoas nos encontram, né? E a ideia do Instagram surgiu numa mentoria que eu fiz e em algum momento lá me foi questionado como é que as pessoas saberiam da minha existência, né? Como é que as pessoas saberiam que a Carol existe se eu estou aqui dentro de uma sala, né, num estabelecimento comercial, claro, mas numa cidade pequena, teoricamente. Então a gente precisa começar a levar nossa mensagem de alguma forma no mundo online agora, depois da pandemia, isso ficou tão claro, assim, isso ficou tão nítido e tudo mudou, é um outro novo É, normal, né? é. Então foi assim que a gente se encontrou e eu tô aqui hoje para ajudar, agregar da forma que eu puder, o que eu não souber a gente pode construir juntos. Mas a ideia é trazer essa mensagem, assim, de olhar para a tua empresa ou para o teu negócio, porque autônomos e profissionais liberais são sim empreendedores, empresários, então é ter esse olhar, ter esse tato,
Às vezes o assunto parece um pouco chato, pesado, mas na verdade, na medida em que a gente vai estudando, na medida em que a gente vai entendendo, as coisas fluem, começam a ficar mais gostosas, né? E começa a planilhar, começa a ver os números, o resultado, começa a identificar algumas expectativas que podem melhorar, né? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia e esse é meu propósito aqui hoje e como empresária contábil também. Sim, psicólogos, né, como eu estava te falando outro dia, tem um pouco de medo de números, né, mas eles são importantes para entender, né, onde a gente quer chegar e nos organizarmos para chegar, né, para alcançar Sim, os nossos sim, objetivos. com certeza. Então, nosso bate-papo aqui a gente tem, né, algumas perguntas que a gente elencou assim como sendo as mais frequentes, né? Mas, enfim, se forem entrando outras perguntas, daí a gente vai conversando, né? E a gente vai esclarecendo. Com Uma certeza. pergunta que surge com bastante frequência é assim, quando é que vale a pena eu deixar de trabalhar como pessoa física, usando meu CPF, né? Dando lá meu recibo com meu CPF e passar a ser uma pessoa jurídica, né? Abrir uma empresa, ter um CNPJ. Quando é que vale a pena Sim. eu sair de um e passar para o outro? Na verdade, quando o cliente chega para mim com essa demanda, com essa dúvida, eu sempre vou falar para ele, depende. A gente precisa olhar para a tua realidade, para os teus números, para aquilo que permeia a tua realidade hoje. Porque é possível que tenha pessoas que estão começando, é possível que tenha pessoas que já estão num outro patamar mais avançado. Quando eu falo avançado de faturamento, eu quero dizer, né, que quando a gente para pensar se é melhor eu ser autônoma, no sentido de ser pessoa física, ou eu constituir uma pessoa jurídica, a gente está sempre pensando na possibilidade de pagar menos impostos, certo? Menos tributos. Então, o que eu tenho que pensar? Como autônoma, eu vou ficar no CPF e eu tenho que entender que no momento em que, nem vocês, psicólogos, né, estão sujeitos ao carnê-leão, que nada mais é do que uma forma de recolhimento mensal obrigatório do imposto de renda, né? Então, Importante essa é é uma essa, pouca gente modalidade, sabe. é, na verdade, essa é uma modalidade de recolhimento mensal, diferente daquela outra forma que a gente faz lá em março, abril, a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Né? Então, o carnê-leão ele vem a complementar essa informação lá de março, abril. Então, isso tem que ficar bem claro. E quando nós estamos falando de carnê-leão, existe uma tabela. Uma tabela que vai dar o norte de quanto que eu vou pagar de imposto. Então, existe uma tabela. Essa tabela existe, ela é uma tabela, ela cresce, né? Na medida em que vai crescendo o meu faturamento, as alíquotas acompanham esse crescimento, elas também crescem. E a partir dali, então, e a partir de um validador que eu vou baixar da Receita Federal, preencher com todas as minhas informações, com todas as minhas receitas, com todas as minhas despesas, lá vai dizer o que é dedutível do imposto de renda, vai dizer o que não é dedutível. Então, eu vou apurar mensalmente esse imposto. Eu acho que é legal eu falar aqui bem rapidinho sobre a tabela, tá? Para ter uma ideia, se eu, Carol, psicóloga, vamos fazer uma analogia aqui. Se eu ganho, por exemplo, por mês de rendimentos lá, de 1.900 até 2.800, eu vou pagar 7,5% do imposto de renda. Se os meus rendimentos vão de 2.800 até 3.750, 15%. 3.750 a 4.660, 22,5%. E mais que 4.600 é 27,5% e termina aí a tabela, graças a Deus. Ainda bem que não aumenta mais. Aí não aumenta mais, né? Então, assim, se eu, Carol, por exemplo, hoje tenho um rendimento mensal de 10 mil reais, por exemplo, eu estou contribuindo não, eu estou pagando o imposto de renda a 27,5%, tabela máxima. Então, em relação a esses rendimentos que eu recebi de pessoa física, quando eu for fazer lá na frente a declaração da pessoa física, lá em março, abril, provavelmente eu não vou ter que pagar mais nada referente a esses rendimentos de pessoa física, visto que uma vez eu já recolhi isso durante o ano.
Todo mês. O que é legal do Carnê-Leão? Tipo, o que é interessante? Se eu deixo para fazer todos esses lançamentos somente lá em março, abril, eu vou estar tributando sobre o bruto, certo? Mas vamos pensar que eu tenho para mim desenvolver a minha atividade, né? Para mim ter o meu consultório, eu tenho despesas. Eu tenho água, eu tenho luz. Todas essas despesas que eu estou falando agora aqui, elas são dedutíveis. Água, luz, telefone, quando dá. Então, o INSS também é uma despesa dedutível. Então, eu vou pagar o imposto no Carnê-Leão sobre a receita líquida, não a bruta. Porque lá em março, abril, não existe essa possibilidade de eu me utilizar dessas despesas. Então, aí Só pode lançar no mês e contar com elas naquele mês que tu elas teve a só vão despesa. ser contabilizadas no Carnê-Leão. Uhum. Lá em março, abril, eu tenho que me lembrar também que eu também tenho as minhas despesas de médico, fisioterapeuta, dentista, tudo isso durante o ano eu também preciso me organizar, psicólogo. Eu tenho que me organizar para juntar isso, né? Para lembrar também de pedir recibo, não só dar recibo, né? Pedir os meus recibos, então, para quando chegar a minha vez de fazer lá na frente da declaração, aí sim, lá vai constar essas despesas. Né? Eu não sei se eu consegui me fazer clara aqui, mas seria mais ou menos isso. Então, acho que sim. Seria isso. Uhum. Na verdade, o autônomo ele é obrigado a recolher pelo Carnê-Leão todo mês. Isso, ele é obrigado. Isso, se ele receber a faixa ali, né? Digamos que eu não até 4.600. Não, digamos que eu receba menos que 1.900, eu não vou pagar. Aí não precisa nem fazer o Carnê-Leão. Daí não tem necessidade, porque eu não tenho, é um rendimento que teoricamente a gente considera isento do imposto de renda. Entende? Entendi. Existe uma tabela para isso. É que nem lá no imposto de renda. Quem recebe, por exemplo, em 2020 agora, a tabela era os contribuintes que estavam obrigados eram de 28 mil para cima, né? Então, se eu tivesse recebido no ano calendário de 2019 25, eu estava na faixa de isenção. Não que eu não pudesse fazer a declaração e ter um documento comprobatório, por algum motivo eu vou precisar comprovar renda, daí eu vou precisar comprovar renda e eu não tenho nada. Assim, eu poderia fazer a declaração, ter esse documento, mas ainda assim eu não ia pagar nada, era somente a título de informação. Sim. Sim, e quando tu fala faturamento, acho que essa é uma palavrinha também importante para a gente esclarecer, assim. Ela é a diferença, o faturamento é igual à diferença entre o que eu ganhei, os recibos que eu emiti, menos as despesas, menos meu aluguel, meu INSS, não, né? O faturamento é quanto eu ganhei, não importa de quanto eu gastei. Isso, a receita bruta é a receita total daquilo que tu prestou de serviço, é o bruto. Então, é aquele valor total. Vamos supor que eu prestei, por exemplo, eu prestei serviços no valor de 20 mil reais lá. Somei todos os meus recibos, deu 20 mil. Esse é o meu faturamento. Quando a gente fala, essa tem uma diferença entre faturamento e lucro. Quando nós vamos falar em lucro líquido, eu vou pegar esse meu faturamento e vou deduzir todos aqueles custos operacionais. Eu tenho uma despesa, um custo operacional para mim poder desenvolver a minha atividade. Eu tenho, hoje aqui no escritório, por exemplo, eu tenho folha de pagamento, eu tenho software, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho internet. Então, tudo isso são custos e despesas operacionais que, quando forem subtraídas do meu faturamento, eu vou entender o meu lucro, então. Então, o lucro líquido é aquele valor que vai sobrar lá no finalzinho limpo. Tá, então, quando a gente pensa nessa faixa do Carnê-Leão, que a gente, então, não precisa declarar, né? Não precisa preencher o Carnê-Leão, essa faixa de 1.900. A gente está falando de tudo que eu... Isso, tá. Bruto. Beleza. Aí, o que as pessoas podem estar pensando também? Bom, mas e como é que eu sei quando vale a pena ficar na pessoa física ou na pessoa jurídica? Quando a gente pensa em pessoa jurídica, a gente tem que entender também, assim, o que a gente vai trazer aqui hoje são
assuntos meio um pouquinho denso, assim, né? Para quem nunca pensou sobre isso. Mas é legal a gente falar sobre. Por exemplo, pessoa Importante. jurídica teria várias modalidades. Poderia ser Simples Nacional, que é uma forma de tributação hoje, né? Porque a gente, de novo, vamos pensar sempre na forma que vai ficar mais interessante para o contribuinte. Não tem por que eu constituir uma empresa para pagar mais imposto, certo? Certo. Então, nós teríamos que fazer, assim, para mim não ficar aqui repetindo alíquotas e sendo redundante, talvez, o ideal seria procurar um profissional para fazer um estudo, para fazer um planejamento tributário baseado na minha realidade. O que acontece? Normalmente, quando eu estou começando ou quando eu estou construindo ainda essa minha receita, enfim, toda essa minha realidade, se eu estou começando, ainda assim, talvez seja interessante eu ficar no carnê-leão. Por quê? Porque quando eu for fazer uma pessoa jurídica, eu vou ter toda uma despesa para constituir essa pessoa jurídica. Eu vou ter que contratar o auxílio de um contador, de algum profissional especializado na área para me dar suporte, para cumprir com todas as questões de obrigações acessórias. Então, além dessa diferença do imposto, que, por exemplo, eu até cheguei a fazer uma simulação aqui, não sei se foi interessante, nós podíamos falar sobre esses números, mas eu não sei se é interessante aqui, não vai ficar muito vago. Sim. Mas eu tenho que considerar que a alíquota pode ser menor, sim. Porém, eu vou ter outros tipos de custos que, enquanto autônoma, eu não tenho. Pois é, Carol, porque assim, muitas vezes as pessoas têm a impressão de que para contratar um contador, né, automaticamente tu já precisa contratar esse profissional e pagar todo mês. Então as pessoas já meio se assustam, mas se eu for falar com o contador, eu já tenho que pagar esse serviço todo mês e eu já não tenho dinheiro, eu estou começando, né? Sim. Então, existe esse serviço, né, do contador dessa consultoria inicial, sei lá, né, como é que funciona, mas imagina assim, uma hora tu vai lá e, bom, vamos fazer um estudo do teu caso, né, o que seria melhor para ti. Né? E aí, bom, se for abrir uma empresa, a necessidade, sim, de pagar todo mês, porque aí, né, tem outras coisas para serem olhadas, né? Com certeza. Tipo assim, ó, não necessariamente tu vai ter um vínculo, né? Por exemplo, porque quando tem um CNPJ, automaticamente tu fica com esse vínculo, né? Feito um contrato de prestação de serviços, porque afinal de contas, todos os meses eu vou ter que cumprir com as obrigações daquele CNPJ, daquele cliente, né? Mas, enquanto autônoma, é interessante eu procurar alguém, se eu tenho as minhas inseguranças, e por óbvio, não é um assunto que a gente aprende, a gente faz faculdade e a gente não aprende muita coisa sobre negócios, né? A gente não aprende muitas vezes a fazer um contrato de prestação de serviço. Então, o que dirá os números? Então, tu vai buscar o auxílio de um profissional que vai pegar a tua realidade, os teus números e vai planilhar e vai te mostrar, olha só, de acordo com a tua realidade, o que daria, né, na pessoa física é isso, na pessoa jurídica é isso, e, né, a minha orientação para ti é essa. Então, é totalmente possível fazer esse tipo de orientação. E não é uma coisa que tem que ter vínculo, né, 2, 3, 4, 5 meses. Pode ser de um mês, pode ser de 2, fica a critério do cliente. Sim, né? De acordo com a necessidade, bem como tu disse no começo, né? Depende. Né? Depende da necessidade, de quanto está faturando, né? E nem sempre ter um CNPJ implica em ter um sócio, né? Porque esse também é outro receio. Mas se eu abrir uma empresa, eu tenho que ter sócio. Eu não quero ter sócio, eu quero trabalhar sozinha. Não, então... é totalmente possível constituir a tua empresa e ser sozinha. Eu até fiz aqui eu trouxe aqui algumas coisas, estou olhando para o ladinho porque eu estou dando uma espiada na minha tela para mim não me esquecer. Mas assim, quando a gente pensa em constituir empresa, no momento em que tu for buscar um contador, ele vai te fazer algumas perguntas, né? Eu faria algumas perguntas para a gente poder entender qual que é a realidade, de novo, dessa pessoa, se ela tem interesse em constituir essa empresa sozinha, se ela tem algum colega ou 2 ou 3 colegas que querem constituir esse CNPJ, mas é totalmente possível. Hoje, o que a gente teria de possibilidade? Uma modalidade que chama EIRELI. Então, EIRELI é uma siglazinha que significa empresário individual, sozinha, de responsabilidade limitada.
quando eu acho que é legal a gente trazer isso aqui hoje, até para que as pessoas pensem um pouquinho sobre isso, porque, de novo, são coisas aleatórias ao mundo de vocês, e talvez as pessoas nunca pararam para pensar, mas assim, quando a gente vai fazer um CNPJ, a gente tem que pensar muito bem antes de constituir, porque problemas podem acontecer para qualquer pessoa, para qualquer negócio. E a gente não está livre, às vezes, de ter um imprevisto, de ter, enfim, não é só a parte boa que a gente precisa conversar, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala da EIRELI, a gente está falando de uma modalidade de empresa em que eu, Carol, pessoa física, sou separada dos... O meu patrimônio, pessoa física, não me envolve com a pessoa jurídica. E isso é importante colocar, porque, de novo, pode acontecer algum tipo de contratempo, algum tipo de imprevisto. E assim, se eu tenho uma empresa individual normal, que é o empresário individual, que a gente chama, que pelo próprio nome ele já sugere que eu seja sozinha, a Eireli, ela consegue separar os meus bens, Carol, pessoa física, da Carol, pessoa jurídica. O único probleminha dessa Eireli é que para constituir esse CNPJ eu tenho que ter disponível de capital social, ou seja, aquele valor que eu vou investir no momento da abertura de 100 salários mínimos. Hoje seria praticamente 100 mil reais. Então aí essa peneira já tranca, né? O empresário individual não, eu poderia constituir essa empresa com qualquer valor de capital social. Só que daí existe esse porém da confusão do patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica. No momento em que der qualquer problema, eu vou ser solicitada enquanto bens pessoa física. E tem que ter o elemento empresa, ou seja, se eu resolver criar essa empresa sozinha, na modalidade empresária individual, onde não existe essa faixa de 100 salários mínimos, eu preciso ter o elemento empresa. Né? O que seria o elemento empresa? Eu, Carol, tenho meu CNPJ, vou contratar outros profissionais, inclusive da minha área. Isso seria um elemento empresa. Então, se eu sou psicóloga e não tenho a intenção de contratar outros profissionais para trabalhar comigo, contratar, leia-se aqui é seletista. Não é parceria. Sim. Então, aí já trancaria. E o que tem de novidade agora para a gente é a sociedade limitada, a sociedade empresária unipessoal, que é uma modalidade nova que veio com a medida provisória da liberdade econômica agora, que é uma junção da EIRELI com o empresário individual, mas é a parte boa das duas coisas. Eu posso ser sozinha, mas é uma limitada para todos os efeitos, mas eu sou sozinha. E não existe esse limite de capital social. Ou seja, e os meus bens estão protegidos. Ou seja, essa é o tchan do momento. Né? Sim. Então, seria essa a opção mais inteligente hoje a ser feita. Claro, se eu quero ser sozinha. Se eu, digamos que eu e tu quiséssemos abrir uma limitada, aí nós abriríamos uma sociedade empresária limitada, normal, tranquilamente também, sem problema nenhum. Sim, vai depender da necessidade de cada um. Isso. Toda essa introdução que eu fiz é para quem quer trabalhar sozinho. Tá. A gente precisa entender um pouquinho assim, dessa parte. Sim. E uma outra pergunta que chega também com bastante frequência, assim, Andréia, quanto eu cobro a sessão, né? Tem lá a tabela de honorários do nosso conselho, né, de psicologia, mas a gente sabe que nem sempre o mercado, onde a gente é uma tabela do Conselho Federal, imagina que, né, no próprio Brasil existem regiões diferentes, né? Então, assim, o quanto o mercado paga, né, pelo serviço, o preço da sessão também é diferente, a gente precisa entender que é diferente do valor da sessão, né? O valor inerente, o valor subjetivo do serviço que o profissional está prestando, pela formação que ele tem, pela experiência que ele tem, pela expertise que ele tem, né? Isso tem um valor, né? Mas a gente também precisa calcular o preço, né? Quanto que deve ser o valor, o preço que eu tenho que cobrar pela sessão, considerando os impostos que eu tenho que pagar, o telefone, a luz, né? Se eu estou fazendo um atendimento online, a plataforma que eu tenho que pagar todo mês, a internet que de repente eu tenho que pagar também, né, todo mês para poder atender. Então, como é que a gente faz assim, né? Quais são as variáveis que influenciam nessa formação de preço? Não, tranquilo.
Me perguntaram aqui, Carol, qual o nome dessa nova? É Sociedade Empresária Unipessoal. Sociedade Empresária Unipessoal. A palavrinha mágica é unipessoal. Tá? Então vamos lá. Vamos ao que nós estávamos falando, que é sobre a formação do preço, né? Isso. Quando a gente fala da formação do preço, a gente primeiro precisa, de novo, assim, a gente poderia calcular de várias formas, a chegar num valor, num cálculo aqui ideal, mas por conta de não ter as ferramentas necessárias aqui, a gente vou tentar falar de uma forma bem simples, me deter ao essencial para que o pessoal consiga entender. Quando nós vamos falar do preço, a gente precisa, primeiro de tudo, eu acho, que é descobrir o custo operacional do meu negócio. Então, quanto que eu tenho de despesa hoje para poder fazer funcionar a minha máquina, né? Então, eu vou elencar todas essas despesas. Aí, pode ser que alguém pense, mas e como é que eu vou calcular, por exemplo, o alvará, o ISSQN, o imposto de renda? Aí, o que nós vamos, de novo, pensar? Se for a pessoa jurídica, o contador vai dar uma mão nesse sentido. Mas se eu for pessoa física, uma das coisas que é legal fazer, porque esse custo operacional que a gente está falando por mês, tá? É um custo operacional mensal. Sabendo que eu tenho, por exemplo, um alvará, eu não sei aí em Porto Alegre, por exemplo, mas regional aqui, por exemplo, um alvará autônomo, vamos colocar R$650. Eu vou ratear esse valor por 12 e eu vou descobrir o valor que o alvará me custa mensal. Uhum. O ISSQN normalmente também é uma taxa que a gente paga, certo? É uma taxa anual que a gente paga. Então, eu vou pegar e vou ratear esses valores que eu pago uma vez no ano, tipo conselho, alvará, ISSQN, e vou descobrir o valor mensal dessas despesas. E agora eu vou voltar para a minha realidade mensal. O que eu tenho de despesa, por exemplo? Água, luz, aluguel, telefone. E eu vou elencar tudo isso. Eu vou descobrir qual que é o meu custo operacional, mas eu tenho que colocar tudo ali. Não posso esquecer de nada. Feito isso, eu vou começar a pensar sobre o meu prolabore. O que é prolabore, Carol? Prolabore é o salário do empresário, da empreendedora, é o salário que eu vou retirar, é a minha renda mensal. Porque é muito importante nós falarmos aqui que nós não somos as nossas empresas, os nossos negócios. São coisas distintas e diferentes, né? Isso é uma coisa que eu bato muito em cima da tecla, porque aqui na contabilidade a gente tem sérios problemas para fazer fechar a contabilidade por causa disso. Mas eu pego um extrato da pessoa jurídica com compra, tipo um comércio que não tem nada a ver com aquilo que para uma roupa no extrato, entendeu? Então, sim. Daqui a pouco eu tenho algo que não tem nada a ver com combustível e no meu extrato lá tá pura despesa de posto de combustível, de conveniência. Não pode, sabe? Não pode. E não é só porque não pode, é por uma questão lógica. Como é que eu vou entender o meu resultado? Como é que eu vou chegar num valor lógico? Como é que eu vou me achar se estudar ali? Como é que eu vou planilhar isso, né? Não faz sentido. Então, o ideal é eu entender essa minha realidade. E quando nós estamos falando dos custos operacionais, é do negócio. Quando eu vou elencar o meu prolabore, é baseado na minha realidade. Mas aqui eu também preciso ser pé no chão. Eu não posso fazer uma coisa assim, eu quero ganhar 10 mil. Mas eu tenho que ver a minha realidade também e considerar os meus custos, Carol, pessoa física. Então, quanto que eu... Tem que ser um valor que fique legal. Nem tanto para mais, nem tanto para menos. Sim. Mas um valor legal. Feito isso, eu vou fazer uma média, eu vou pensar o seguinte, quantos atendimentos eu posso fazer por dia? E aqui é legal pensar sobre isso, por quê? Porque já começo a trabalhar uma meta para mim, né? Porque senão eu fico atendendo o que vem, e daí se veio um, veio, se não veio ninguém, não veio, se veio dois, não veio. E assim eu consigo fazer ações, né, no meu marketing, na minha, né, enfim, no meu trabalho, para poder chegar nessa meta. Então eu sei que eu tenho que atender tantas pessoas para poder ter uma renda mensal de X. E eu me sinto motivada para, né? Para correr atrás da meta, né? Para fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, vou somar os meus custos operacionais bem por altos aqui, tá? Esse cálculo que nós estamos fazendo, mas ele vai dar certo. Não vai ter prejuízo. Não pode ter prejuízo para trabalhar, senão não tem graça, né? Sim, pagar para trabalhar, né? Pagar para trabalhar fica meio complicada a coisa, né? Mas então, assim, eu vou elencar meus custos operacionais do negócio. Vou colocar ali uma meta minha de renda mensal.
e vou fazer uma média de atendimento. Digamos que eu atendo a 5 pessoas por dia, né? Vezes as semanas, vai dar 100 atendimentos no mês. Eu vou pegar e vou somar esse meu custo operacional, vou somar a minha renda e vou dividir pelo número de atendimentos. Eu vou descobrir o valor da minha hora. Do meu atendimento, que eu acredito que normalmente seja uma hora, né? Sim, 45, 50 minutos, enfim. Então, né? eu tenho um valor mínimo de hora. Eu tenho um valor mínimo de hora. E esse valor de hora tu pode usar para fazer tabelas depois. Vou ter que fazer, me convidaram para uma palestra. Ah, eu tenho que preparar o material, eu tenho que preparar ali o slide. Quanto tempo eu vou demorar para preparar esse material? Ah, eu vou demorar 2 horas. Então, eu sei que a minha hora custa 95. Eu posso usar esses 95. Claro que não é uma regra, né? Isso aqui é uma sugestão. Existem trabalhos e trabalhos. E quando a gente vai falar aqui de preço e valor, que é uma coisa diferente, tem a tabela do conselho também. Isso aqui eu queria deixar bem claro também aqui, ó. Na minha profissão, a tabela para mim não é métrica, porque se eu for olhar minha tabela hoje, talvez eu não tenha... Entende? Porque os clientes procuram, os clientes fazem pesquisa de preço, isso é um fato. Claro que a gente não pode se basear somente nisso e tem toda aquela questão do valor que eu consigo entregar, da minha expertise, né? Porque o preço vai ser aquela transferência de dinheiro entre nós duas. Valor vai ser aquilo que eu vou proporcionar para a tua vida, que eu vou conseguir te entregar. E talvez tu consiga esse valor somente comigo. Tu gosta do meu jeito, da minha didática, da minha expertise. Então, a gente tem que pensar sobre isso também, eu acho, porque eu tenho pensado muito sobre isso. Sim. E é algo que a gente vai construindo. Então, assim, não é uma fórmula pronta, não é algo, sabe? É uma sugestão que eu trago aqui. Mas eu acho que é interessante pensar sobre. Então, a tabela do conselho depende. Teria que ver a região, teria que ver se... Porque às vezes daqui a pouco tu vai pegar um trabalho, por exemplo, que tu sabe que é um trabalho importante, que eu não sei qual que talvez seriam enfim, as circunstâncias de um psicólogo, às vezes atender em alguma coisa, mas tu vai achar que aquele valor da tua hora é insignificante perto do que tu vai, sabe, do que tu vai resolver ou do que tu vai levar de solução para aquele caso. Sim, porque o que tu tá falando é, eu tenho o meu custo operacional, que é quanto me custa a minha hora, mas tem também o valor que eu quero ganhar, né? Porque se meu custo é 95 e eu tô cobrando 100, eu tô ganhando só 5, né? Porque todos os 95 estão ficando lá para o custo operacional. Teoricamente, então, não. Pois é, era aí que eu queria chegar. Como é que porque eu coloquei a minha média, eu coloquei nesse cálculo a minha meta de renda mensal minha. Do Prolabore. Isso também tem que entrar nesse cálculo. Isso, eu vou pegar os meus custos operacionais mais o que eu quero ganhar de renda mensal e dividir pelo número de atendimentos que eu posso fazer. Então, se eu cobrar... Só que eu tenho que atender aquelas 100 pessoas no mês, entendeu? Se eu atender 100 pessoas e cobrar R$95, eu vou conseguir cobrir todos os meus custos e ter uma renda mensal de R$5.000, por exemplo. Estamos usando valores aqui aleatórios, né? Sim, cada um vai ser diferente. Só que daí eu tenho que atender aquele número X que eu coloquei no meu cálculo. Sim. Ou no mínimo tu cobrar essas horas, né? Porque acho que aí tu já entra numa outra pergunta aqui, que é... por exemplo, quando a gente trabalha com uma avaliação psicológica, por exemplo, né? A gente tem aquela hora de atendimento com o paciente, que, sei lá, eu fico 1 hora com ele, mas eu tenho mais 2 horas de trabalho de bastidores, né? Onde eu vou ter que fazer o levantamento do teste, eu vou ter que escrever um laudo, isso também é hora de trabalho. Também. Né? Então, assim, eu tô 1 hora com o paciente, mas eu trabalhei 3, por exemplo, né? Então, esse valor hora que tu tá falando, eu tenho que cobrar 3, porque eu tô trabalhando 3 horas. Daí entra aquela questão do tato de identificar. Tu sabe que o mínimo seria 95, certo? Né? Sim. E nós estamos falando pelo número de atendimentos. Então, se eu consigo atender 5, eu até nesse cálculo nem pensei nessas outras horas que, claro, pode ser hora extra, né? Porque quem é dono do negócio não tem folga, a gente trabalha direto, né?
Mas, tipo assim, esse cálculo é baseado pelo atendimento ali, que o paciente está na minha frente, né? Mas eu posso fazer esse cálculo que tu sugeriu e entender que eu vou demandar mais de 1 hora para aquela pessoa. Uhum. Aí Porque eu se tenho que eu... pensar se esse valor fica ok só, né? Senão vai ficar daqui a pouco Sim. além do que o paciente pode pagar ou do que o mercado comporta. Sim, porque se eu for cobrar só pela hora que eu estou com o paciente, eu tenho que pensar que eu não vou conseguir atender 10 pacientes no mesmo dia, porque um pouco dessas 10 horas eu vou ter que estar trabalhando no laudo, no levantamento do Uhum. teste, então eu vou poder atender Sim. 5 pessoas. Sim, o cálculo que eu fiz aqui, até eu fiz uma simulação, eu coloquei 5 por dia, né? No final do mês daria 100 atendimentos. Então Uhum. eu teria esse outro tempo para trabalhar em cima disso, só que eu não contabilizei financeiramente, assim, daí Sim. aí que entra o que tu tá colocando, né? Uhum. Talvez o mínimo não deveria ser 95, que foi o que eu cheguei no meu valor aqui. Talvez o mínimo seria 120, 150, 180. Eu não sei, né? Sim, aí para saber, para ter certeza, só botando no papel, né? Numa planilha, de Exato. preferência, não num papel, né? É, Para a gente poder lembrar de fazer essa todas as simulação, coisas que né? tem que entrar no cálculo. Exatamente. Sim. Exatamente. E quando é que vale a pena, né, investir em outras formas de pagamento, né? Principalmente agora que os atendimentos são online, às vezes a gente se pega se perguntando, né? Ah, vale a pena eu usar cartão de crédito, aceitar cartão de crédito da pessoa que eu estou atendendo, cartão de débito, ficamos na transferência bancária, emito um boleto, né? E quando é que vale a pena eu diversificar isso? Vale a pena investir, né, nessas outras fases? Porque tudo tem um custo também, né? O cartão de crédito vai cobrar uma taxa. O que é importante nós falar aqui é o seguinte, eu acho que é válido investir em todas as formas de pagamento desde que eu saiba cobrar por isso, né? Porque se eu vou emitir o boleto, muito provavelmente vai ter uma taxa que o banco me cobra para emitir esse boleto. Uhum. Então, o que eu penso? Para poder ficar um cálculo fácil, lógico, que, né? Assim, não tem problema, eu posso atender pelo boleto, eu posso fazer boleto para ti sem problema nenhum, só vou ter que cobrar o custo da emissão do boleto. Isso é uma prática super, super usada e tá tudo bem. O cartão, a Uhum. mesma coisa. Vai ter aquele acréscimo da taxa do cartão. Crédito às vezes é uma coisa, no débito é outra. Aí tu vai se inteirar das taxas da tua bandeira e vai acrescentar no valor da sessão esse percentual, porque senão é você que vai estar pagando pro Se esse paciente. dinheiro, sim, vai sair de algum lugar, né? Exato, daí vai sair da tua receita, né? Vai sair do Sim. teu orçamento esse valor. Então, eu acho que é legal antes né? Ou daqui a pouco, quando o paciente vai fazer um orçamento, porque eu acho que acontece orçamentos, assim, normalmente as pessoas perguntam o preço, né? Não sei Uhum. como é que Pergunta. acontece. Então, assim, Sim. daria para perguntar como é que tu pensou em fazer a modalidade de pagamento, como é que tu pensou né, como é que tu pensou nesse sentido, e automaticamente já passa o valor. Às vezes tu não precisa nem estar explicando isso para o paciente, mas tu já passa o valor, né? Já sabe que é boleto, acrescenta os 5, vamos supor, R$ 5 a mais no valor da sessão. Da Uhum. sessão não, no valor do mês ou da sessão, como vocês Do... acordarem, né? Sim. Porque provavelmente tu vai emitir um boleto para essa pessoa por mês, não 4 no mês, se for uma vez por semana ou se for mais, né? Uhum. E o Uhum. cartão a mesma coisa. Eu, Carol, fico pensando assim, ó, como paciente, porque eu gosto sempre de me colocar no lugar do cliente, sabe? Sim. E eu uso muito, assim, transferência, faço sem problema nenhum, uso muito. Cartão eu não utilizo, assim, para isso, no caso, né? Mas eu acho que Uhum. daria para fazer sem problema nenhum. E o Uhum. boleto também, desde que eu saiba contabilizar isso. Eu Acho acho que que quando tu fala contabilizar, acho que uma coisa importante que a gente, enquanto psicólogo, tem que ter em mente, o prestador de serviço de uma maneira geral, né? Quando o cliente, o paciente entra em contato com a gente e pergunta quanto é o valor da tua sessão, né? Bom, vamos entender um pouquinho qual é a tua necessidade, né? Porque dependendo dessa necessidade, do quanto a pessoa, a questão do preço e do valor,
né? Conversar um pouco sobre isso, até para a gente ter tempo para calcular na nossa, né, nesse processo de botar na planilha os valores, se a gente vai ter que usar cartão, se a gente vai fazer transferência bancária, porque no momento que eu disser o valor, eu não posso depois dizer para ele, olha, eu te dei o valor de 100, mas agora, como tu está querendo o boleto, eu vou ter que te cobrar 105, fica chato. Né? Então, tu vai acabar pagando esses R$ 5. Então, sempre que a gente vai oferecer diferentes formas de pagamento, é importante a gente já ver isso antes. Com certeza. Né? Como é que daí vai se dar? Uma estratégia, um preparo nosso, enquanto profissionais, né? De ver como é que a gente vai fazer essa abordagem, como é que a gente vai conduzir esse primeiro momento, fazer tudo de uma forma bem profissionalizada, né? De uma forma bem legal, assim, porque realmente é bem isso aí que eu acho. Daqui a pouco eu vou fazer um orçamento contigo, daí tu vai me passar um valor. Aí daqui a pouco, não, mas daí tem a taxa que não sei, sabe? Então, eu acho que é legal ter esse tato, assim, de ter essa primeira conversa, entender o que a pessoa precisa para depois, né, colocar. E assim, também, a gente vai, em algum momento, em alguma circunstância, por algum motivo, a gente às vezes vai errar no cálculo, e tá tudo bem, tudo é aprendizado e é assim mesmo. Né? Mas na segunda a gente já acerta, daí Exato, a gente vê o que errou. Persistir no erro que não é legal, né? Não é Exato. Tem uma pergunta assim, aqui, como é a manutenção do preço no início do ano, conforme o reajuste? Eu não sei se eu entendi manutenção do preço. Eu acho que é do valor da consulta, sabe? Se tem um reajuste, como é que acontece? Aí depende da sistemática de cada profissional, né? Sim, normalmente na psicologia os profissionais fazem um reajuste uma vez por ano. Né? Ou quando o paciente fecha um ano de atendimento, né? Ou sempre, todo ano, no mês de maio, eu faço um reajuste. Isso. Né? Daí essa correção pode ser feita pela inflação, sei lá, se no ano passado para esse a inflação foi 10%, eu aumento 10%. Pode ser por aí ou nada a ver, eu teria que fazer essa planilha de novo? Não, pode ser sim, não tem problema nenhum. Só que o legal é ir acompanhando a tua realidade, né? Daqui a pouco meu negócio cresceu, expandiu, aumentei meus custos, ou estou investindo mais em, por exemplo, eu quero colocar nesse meu cálculo dos meus custos mensais, eu quero colocar uma reserva de emergência para mim poder. Que a reserva de emergência nada mais é do que aquele valor que eu vou ter disponível a qualquer momento, caso eu tenha um aperto financeiro, né? Então, assim, eu quero construir isso, vou colocar lá. Tudo que eu quiser fazer de diferente, melhorar, o que aumentar ou diminuir, tudo eu tenho que atualizar essa planilha, né? Então, ela vai andar. E assim, que nem nós, contadores, muitos fazem o reajuste, às vezes, conforme o salário mínimo, mas daí vai de cada profissional, né? Sim, é uma decisão pessoal, né? Daí vai fazer o reajuste conforme entender ser justo e desde que seja legal, né? Sim. E de se sentir confortável também, né? Claro. Para dizer para a pessoa que tu tá reajustando. Acho importante já falar do reajuste lá no contrato inicial. Olha, né? Eu reajusto meus valores todo ano no mês de maio, por exemplo, né? Importante. Já deixar tudo bem claro, assim. O nosso horário está correndo rápido aqui, né? Eu já estou vendo aqui o que vem. Podia ficar para trás. Não sei se depois o pessoal tiver alguma dúvida, né? A gente pode falar. Uma pergunta que surgiu aqui bem no início da nossa live foi as primeiras providências para abrir um consultório. Né? Quais seriam? Aí eu até cheguei a olhar aqui no próprio site do nosso Conselho Regional de Psicologia, ele dá 4 itens, né? Que estar inscrito no Conselho Regional, né? Eu já tenho que pagar de cara a nossa anuidade para ter inscrição. Eu tenho que ter o alvará de localização da prefeitura, então, da cidade onde eu estiver atuando. Exato. Né? E o alvará sanitário da Secretaria de Saúde, tem aqui. Para
para isso, daí eu tenho que ir na prefeitura, né, e me informar o que eles vão pedir. Provavelmente no site da prefeitura já tem todo o documento. Lá, se tu entrar numa central de alvarás, por exemplo, lá vai ter tudo, muito provavelmente vai ter tudo explicadinho. Os documentos, mas eu ia comentar que seria, né, seriam esses que tu abordou. E muito provavelmente hoje, os sites da prefeitura, por exemplo, por exemplo, Santa Cruz do Sul, era um que a gente ia aqui no balcão para providenciar. Hoje, em função da pandemia, de tudo que aconteceu, já está funcionando online. Então, é possível a gente ter entrada, a fazer a juntada de documentos, tudo de forma online. E tem o telefone também, então a gente nem precisa ir até lá. Sim. Né? Mas seriam isso. Daí, para te conseguir o alvará sanitário, tem uma série de pré-requisitos que tu vai ter que ter em relação ao alvará de bombeiros do prédio, sanitização, limpeza da caixa d'água do prédio. Tudo isso. Tudo isso. Tem que juntar os documentos. Tem que ter a inscrição, então, no ISSQN, né? Isso, que esse também a gente paga, como tu falou no início, uma taxa anual, que pode ser parcelada em até 12 vezes. Junto, quando tu for ver o alvará de localização, automaticamente já vai ver sobre a questão já é casado, né? E a inscrição no INSS, que daí a gente tem mais de uma opção, né? Tem como... agora eu lembro dos códigos, né? Porque é que eu pago lá, tem a 1007, a 1006, aí eu não sei como é que funciona, cada um tem que ver a sua também. Isso, aqui no escritório, assim, porque contabilidade é uma área completamente abrangente. E normalmente como é que a gente faz? A gente tem setores dentro do escritório, então a parte previdenciária e de RH não é meu forte. E o que acontece? Que eu acho que é legal trazer assim, digamos que eu já fui seletista, né? Me formei, então eu já tenho daqui a pouco tantos anos lá de recolhimento. Fui seletista em mais de uma empresa e tal. O que é legal? Sim, já vem pagando INSS, né? Enquanto tu estava empregada lá numa empresa. De outras formas, de outras modalidades. A gente tem que ter um cuidado quando a gente vai começar a recolher o INSS na questão dos códigos, para ver se vai fazer sentido aquele código, para ver se está certo. Então, o que eu sugiro? Que a pessoa que tem essa, digamos assim, eu trabalhei tantos anos como seletista, já tive vários tipos de recolhimento, que a pessoa vá até uma agência e se informe sobre esses códigos. Ou daqui a pouco conhece um advogado previdenciário que pode, sabe? Mas que tem essa orientação, assim, porque daqui a pouco tu recolhe 2, 3, 4, 5 anos num código que não vai te ajudar em nada. Sim, depois então, não conta pra nada, né? Tem isso. Então, teve um comentário aqui que eu achei engraçado, que botaram senhor, né? Quando comecei a listar INSS, SSQN, o alvará, né? Esse é o kit básico para começar, né? Porque depois aí vem o carnê-leão, né? Vem o aluguel, vem o telefone, vem a luz, né? Então, acho tudo que... Tudo isso custa, né? Por isso que eu acho que esse nosso bate-papo é super importante, né? Porque a gente, enquanto profissional, né, que não é da área contábil, que não é da área financeira, a gente precisa se dar conta que a gente precisa somar essas coisas e ver o valor para não pagar para trabalhar. Porque se tiver que pagar para trabalhar, esse dinheiro vai ser de outro lugar, né? Exato. Então, né, até botar uns dinheirinho aqui voando nos comentários, o dinheiro vai. É mais ou menos isso. Mas assim, né, André, até que a gente estava falando, assim, que é uma das coisas que eu falo para os empresários, para os clientes aqui no escritório, que em época de imposto de renda, aquela chororô, né? Meu Deus do céu. E não só imposto de renda, mas os meus clientes mensais aqui, né? Na questão do Simples Nacional, que é o DARF que eles pagam mensal. Só que assim, eu acho que é importante a gente ter uma mentalidade empreendedora, a gente ter esse tino da coisa, que o problema não é tu pagar imposto. Porque se tu tá fazendo o cálculo certo, se tu tá colocando tudo no papel e tu tá pagando imposto, tu tá tendo retorno, tá tudo bem. Quisera eu pagar um DARF de 100 mil reais, sei lá eu, quantos mil reais, 20 mil reais. Senão que tu tá ganhando mais, né? Nossa, quer dizer que o meu faturamento tá, entendeu? Tá gigante. Então, assim, ter essa percepção, a gente... E não ficar, assim, se apegando muito na questão, assim, claro, é bastante custo, e é salgado. Não tô falando o contrário, mas, assim, ter essa, sabe, olhar com esses olhos, assim. Eu vou fazer tudo bonitinho, tudo organizado, né? Vou pagar, mas, meu faturamento tá andando, tô crescendo, e é isso que importa.
Entrou um comentário aqui, eu estou preocupada já com o nosso tempo, tá? Mas a gente tinha lá um ponto que era lições da pandemia, né? Hoje para a gente discutir. E entrou um comentário aqui que eu acho muito importante a gente falar, que diz assim, o bom dos atendimentos online é que já dá para dar uma diminuída nisso, né? Os dinheirinhos voando. Só que eu acho que quando a gente atende online, a gente tem que ter em mente que tu vai continuar pagando ISS-QN, tu vai continuar pagando o INSS, tu vai continuar pagando o teu CRP. Então, tudo isso que eu listei, né, que é as providências, as primeiras providências para abrir um consultório, tudo isso aqui tu vai continuar pagando, né? O teu telefone tu vai continuar pagando, né? Os cursos que tu fez continua se pagando, tu vai continuar estudando, seja online, seja presencial, né? Então, a única coisa que muda é que tu, de repente, se tu subloca um consultório, se tu não tem, né, um contrato de aluguel de 1 ano, que com pandemia ou sem pandemia tu vai ter que pagar igual, tu vai começar a trabalhar em home office, então, tá, de repente, se tu subloca a sala, tu não vai mais estar pagando aquela sublocação, mas em contrapartida, vamos pensar que uma sublocação de sala aí custa, em média, R$35. Em contrapartida, tu vai estar pagando, de repente, uma internet de fibra ótica que tu não tinha em casa e que tu passou a ter que ter para ter maior estabilidade nos teus atendimentos, né? Tu não pagava uma plataforma de atendimento online criptografada, né? Tu, quando precisava fazer uma reunião online, como não tem a questão do sigilo, fazia Skype, fazia um Google Meet, mas quando tu está atendendo um paciente online, tu precisa garantir a questão do sigilo, que a sessão não vai ser gravada. Então, tu precisa pagar uma plataforma criptografada que já tem um custo. Então, eu não sei até que ponto não dá elas por elas, tu ter um aluguel ou tu ter essa despesa do atendimento online, porque os impostos tu vai pagar igual, imposto de renda. É bem provável que dê 6 por meia dúzia, como eu sempre falo, porque, claro, não sei, tem a questão da sublocação, ou até mesmo a questão de um aluguel, propriamente dito, que fosse lá, né, um aluguel mensal fixo que eu tenho, que daí é um custo fixo, né, mas é bem por aí, e se eu atendo em casa, de home office, eu tenho que ter alvará. O alvará, ele vai me dar credibilidade, ele vai validar, né, a minha atuação ali, então o alvará é importante ter. E eu tenho a impressão que tu nem consegue ter o ISS-QN se tu não tem um alvará. Pelo menos o que eu lembro aqui, quando eu fiz o meu, tá certo que já faz mais tempo, né? Mas eu lembro que quando eu fui fazer o alvará, eu fui encaminhada para outro setor da prefeitura para pagar o ISS-QN para voltar e retirar o alvará. Exatamente. Então, uma coisa foi casada com a outra. Então, em termos de despesa, assim... Perfeito. O que eu quero dizer é que, assim, as pessoas talvez possam pensar que por eu estar atendendo em casa, eu não preciso ter nada. Vou simplesmente começar a atender, no máximo ter a minha anuidade. Mas, teoricamente, não é assim. O certo não seria por esse caminho. O certo seria, ainda assim, encaminhar o meu alvará, né? Aí tem, por ser home office lá, vai ter algumas coisas. Digamos, se é só home office, atendimento online, não tem atendimento ao público, vamos dizer assim, alguma documentação talvez não vai ser exigido, que daí lá vai cair, vai ter algumas declarações que tu vai preencher e vai dizer isso e tá tudo bem, né? Mas é isso só. Em termos de valor, digamos, do alvará, não muda nada. Talvez não vai ter a despesa do alvará de fazer lá o negócio dos bombeiros, de ter os extintores, fazer as recargas, essas coisas, né? Porque talvez não vai precisar, porque como tu não tem atendimento ao público, é uma sala em casa, e eu atendo online. Mas quando tu tem um consultório em prédio comercial, normalmente o prédio comercial já tem essa rotina, né? Por exemplo, onde eu tenho a minha sala, tem vários consultórios médicos. Todos precisam do alvará sanitário. Então, já vem no condomínio essa conta, independente se tu tá usando a sala ou não, tu tá pagando o condomínio, tu já tem essa despesa, né? Eu quis dizer para quem trabalha, por exemplo, eu trabalho da minha casa, lá do meu apartamento, no caso. Eu tenho uma salinha lá que eu fiz de meu home office. Né? Daí talvez as pessoas pensem que por isso não precisam encaminhar nada. Mas na verdade precisa. Ainda precisa. Então, atenção, pessoal. Não é porque é online que simplesmente dá para sair fazendo mais barato, né? Continua tendo que fazer a planilha, lançar lá tudo que precisa ser feito. É legal falar aqui porque isso profissionaliza o negócio. Isso profissionaliza, o Carnê Leão profissionaliza,
eu buscar daqui a pouco um profissional para ver se vale a pena a pessoa jurídica, isso profissionaliza. Eu planilhar as minhas coisas, tudo isso profissionaliza e vai me dando base, vai me dando, né? A coisa fica com cara de negócio, porque senão fica uma coisa meio que informal, assim. Não, e eu acho que um ponto importante nisso é que deixa a gente mais tranquilo na hora de passar o valor para o paciente, para o cliente que a gente está atendendo. Porque no momento que eu sei quanto está me custando aquilo, eu sei que se eu baixar daquilo ali, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. Claro. Né? Ou não vou ter dinheiro para pagar meu telefone, vou ter que pedir dinheiro emprestado, vou ficar endividado. Então, tu te sente mais seguro na hora de dizer o teu valor, o teu preço para o teu cliente, porque tu sabe quanto custa. No momento que tu tá descontrolado, tu vai fazendo, né? Vai vivendo. Vai um dia de cada vez, daí, né? Sem fazer muitos planos, muitos projetos, mas na verdade acho que para quem tem um negócio é importante ter tudo isso, né? Esses planos de médio e longo prazo. Isso. Já está no nosso horário, porque o Instagram que vai nos derrubar, mas eu acho que para fechar, colocar um comentário aqui que eu acho que tu vai querer comentar, né, Carol? A melhor coisa é contratar um contador, porque é muita coisa para lembrar. Eu concordo, pelo menos uma consultoria para estudar, né? Qual é o melhor caminho. Eu sou suspeita, né, para falar, mas realmente, são coisas bastante diferentes, conteúdos densos muitas vezes, mas é como eu comentei, na medida em que tu vai se familiarizando com tudo isso, vai vindo uma clareza, assim, sabe? E não é tão difícil, não é esse bicho. Eu sempre falo que contabilidade também não é esse bicho de sete cabeças que muitas vezes as pessoas vendem, sabe? E que eu mesma, até um tempo atrás, tinha isso para mim. Então, eis um dos meus propósitos, trazer essa clareza, esse entendimento para os empresários, para as pessoas. Então, sem sombra de dúvidas, isso seria, assim, muito interessante, no mínimo, sabe? Sim. E se a pessoa quiser te contratar, então, para fazer essa consultoria, ela pode entrar em contato contigo aí no teu Instagram, no direct. Na minha bio, ali tem um linkzinho que dá direto pro meu WhatsApp. E eu tô disponível. E aí combina eventualmente, eu vou criar uma caixinha de pergunta. Então, ali existe muita consultoria 0800. Então, assim, eu tô disponível. Sim, mas um estudo mais aprofundado é legal a pessoa marcar um horário, né, contigo, porque daí tu consegue entender bem a necessidade da pessoa, né? Isso, para coisas pontuais, daí seria por aí o caminho. Tá, estão pedindo aqui uma live 2, vamos pensar daí, Carol. Vamos pensar. O problema é que a gente tem aí um objetivo grande, né, com a gente aí, nós duas gestantes esse ano, então a gente precisa de um tempo aí para fazer, organizar a vida. Né? Mas muito legal, que assim, para finalizar, antes que nos derrubem aqui, né? Se que tiverem alguma dúvida, a gente vai abrir caixinha de perguntas lá, vão colocando, né? E a Carol da consultoria, vamos lá. Não, contem comigo pro que precisarem, né? Juntas a gente vai sempre mais longe. Exatamente. Pode ser até um pouquinho mais rápido, mas juntos é sempre mais longe. Sempre gosto de falar isso. Exato, boa. Bem e isso. agradecer o convite, né? E a presença de todo mundo que estava aqui com nós. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, né? Tu ter aceitado e trocar toda essa tua experiência, teu conhecimento com a gente. Vamos manter contato. Eu com vocês. Obrigadão, boa noite para todo mundo. Boa noite. Até a próxima. Até, tchau.